Olá, eu sou Henriquene e o English está na linha para trazer a você a perspectiva ucraniana. E esta é a realidade da guerra. Assistindo ao episódio, Mark Rutte faz um alerta contra ameaças chinesas. Os russos tentam reconstruir sua frota de bombardeiros, e a Ucrânia não aceitará limites em suas capacidades de defesa. Por favor, não tenha vergonha. Comente e inscreva-se no nosso canal enquanto assiste. Ao fazer isso, você nos ajuda a combater a agressão criminosa russa e seja bem-vindo às novas guerras. A China poderia usar a Rússia como um intermediário e incentivá-la a lançar um ataque contra países da Aliança Atlântica, a fim de distrair os Estados Unidos da região do Indo-Pacífico e facilitar uma ofensiva simultânea contra Taiwan. Em entrevista ao New York Times, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse: Há um segundo motivo que tem a ver com o Indo-Pacífico. Está cada vez mais claro, e não vamos ser ingênuos quanto a isso, que se Xi Jinping decidisse atacar Taiwan, ele primeiro garantiria que faria uma ligação para seu parceiro muito subordinado em tudo isso, Vladimir Putin, que está em Moscou, e diria: olha, vou fazer isso e preciso que você mantenha eles ocupados na Europa atacando o território da OTAN. É muito provável que seja assim que as coisas vão se desenrolar. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, no New York Times. Segundo Rutte, esse cenário pode, de fato, se tornar uma realidade nos próximos 5 a 7 anos, caso a dissuasão militar não seja significativamente fortalecida agora. Nesse contexto, o líder da OTAN pediu que os Estados-membros aumentem imediatamente seus gastos com defesa para 5% do PIB, conforme discutido na cúpula de junho. Além disso, ele destacou que a indústria de armamentos dos aliados precisa se transformar urgentemente para estar em condições de enfrentar ameaças simultâneas, não apenas da Rússia, mas também da Coreia do Norte ou do Irã. Rutte observou que Moscou já produz 3 vezes mais munição em 3 meses do que a OTAN produziu em um ano e alertou sobre os laços militares da Rússia com a China, Irã e Coreia do Norte, ressaltando que o Indo-Pacífico e o Atlântico estão cada vez mais conectados. Ele conclui em organizar referendos nacionais para mobilizar o eleitorado antes das eleições parlamentares é a tática favorita do populista. E é verdade, Viktor Orbán, claro, em 2016 ele já realizou um processo de perguntar para quem passava na rua sobre a política migratória da União Europeia. Essa tática pode até parecer legítima e democrática. Tipo, o que poderia ser mais democrático do que perguntar para todo mundo o que acham sobre essa democracia ou aquele assunto, né? Todo mundo tem uma opinião e a maior mentira que os populistas impõem é que essa opinião precisa não só ser ouvida, mas também levada em consideração. Mas não funciona assim. Patriotismo não é competência, especialização é. E, de acordo com especialistas, a pesquisa recente de Orbán está diretamente ligada ao rápido crescimento do apoio ao seu principal rival, Peter Magyar, cuja atuação, segundo Viktor Orbán, claro, é financiada diretamente de HM. Washington? Não, desculpa. Talvez Berlim. Não, desculpa de novo por isso, certo? Bruxelas. Apesar da mentira da propaganda, o número máximo de todos os eleitores é de cerca de 600 mil pessoas e esse é o menor número em toda a história das consultas nacionais. É curioso que a propaganda tente nos fazer acreditar no número falso de 2 milhões que eles mesmos anunciaram, dizendo que um tabelião irá certificar o resultado. Certificar o que exatamente? Cédulas anônimas que podem ser preenchidas por qualquer um ou votos online que podem ser feitos por qualquer pessoa e em qualquer quantidade. Peter Magyar, líder do partido TISA, no Facebook. Cerca de 60% dos cidadãos dos Estados-membros da UE apoiam as aspirações europeias de Kyiv. Isso é claramente mostrado pelos dados de uma pesquisa social realizada pela União Europeia em maio de 2025. No entanto, embora eu não esteja surpreso, em junho, as autoridades húngaras realizaram seu próprio referendo sobre o tema. De acordo com os resultados desse referendo anunciados, 95%, dos húngaros teriam votado contra a adesão da Ucrânia à UE. Ainda assim, mesmo internamente, os resultados dessa votação são contestados. Lá vamos nós de novo. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán continua sua campanha direcionada anti-ucraniana. Desta vez, ele afirma que, se um referendo fosse realizado em cada país da UE, a maioria das pessoas supostamente se oporia às aspirações e à integração europeias da Ucrânia. Não é nenhuma novidade.
Orbán repete seu velho e conhecido slogan de propaganda, dizendo que é conveniente para os funcionários em Bruxelas esconderem o verdadeiro sentimento das pessoas para acelerar a entrada de Kyiv na UE. Ele citou 2 motivos pelos quais os europeus deveriam desconfiar da adesão da Ucrânia à UE, o suposto envolvimento da UE na guerra e o declínio da economia. A Comissão Europeia está no caminho errado. Eles acham que sem pessoas é possível tomar uma decisão importante que determinará o destino de toda a Europa. Estão enganados. A adesão da Ucrânia não vai acontecer. Nós estamos nisso. Embora digam que não nos dão atenção, são forçados a fazê-lo. Não podem passar por nós. Certo. Países que apoiam a chamada política anti-americana do BRICS terão tarifas adicionais de 10%. Isso foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua rede Truth Social. Sua ordem veio depois que membros do grupo criticaram suas políticas tarifárias, assim como as reformas propostas para o Fundo Monetário Internacional. O BRICS reuniu os líderes do Brasil, Rússia, Índia e China em sua primeira cúpula em 2009. A África do Sul juntou-se ao bloco posteriormente. E no ano passado, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos também aderiram ao grupo. O Papa Leão XIV dirigiu-se aos peregrinos da Ucrânia. Durante as orações de domingo no Vaticano, ele pediu diálogo para acabar com a guerra. Suas palavras foram mais um sinal de apoio, é claro, aos ucranianos, e um apelo à comunidade internacional para não esquecer da guerra que continua e tira vidas humanas todos os dias. Todos nós sinceramente desejamos que orações e outras palavras ajudem a parar uma guerra, mas todos nós, com a mesma sinceridade, sabemos que isso não vai acontecer. A Rússia está tentando substituir suas aeronaves perdidas durante a Operação Teia de Aranha da Ucrânia. Vários novos hangares para a produção de novos bombardeiros estão sendo construídos na fábrica de aviação de Kazan. No entanto, de acordo com a publicação Current Team, as sanções e a escassez de especialistas de alto nível são um sério problema no caminho. Em particular, os russos estão tendo dificuldade para adquirir peças, mesmo que a mídia tenha revelado anteriormente que, ao contornar as sanções, conseguiram obter componentes de aeronaves ocidentais no valor de pelo menos €1 bilhão. Os drones de ataque Shahed, com os quais a Rússia ataca a Ucrânia diariamente há 3 anos e meio, são montados com componentes chineses. Empresas russas compram esses componentes diretamente de grandes e conhecidas empresas chinesas. Isso é o que relata o Insider. Segundo a mídia, o fornecimento chinês cobre uma parte significativa dos componentes essenciais para a produção dos drones kamikaze. Entre eles estão motores, pistões, antenas parabólicas e tecido de fibra de carbono, que é usado para fabricar as asas dos VANTS. Alguns desses componentes são camuflados nos documentos como peças de reposição para motos de neve. Agentes do movimento guerrilheiro ATES realizaram um novo ato de sabotagem e destruíram um armário de relés perto de Debaltsevo, na região de Donetsk. Como resultado, a logística ferroviária na região foi interrompida e o abastecimento do exército ocupante da Rússia na frente de Donetsk foi atrasado. Segundo os próprios combatentes do ATES, trens que transportam combustível, munição e equipamentos militares circulam regularmente nesse trecho. Atrasos no abastecimento afetaram direta e negativamente as capacidades de combate do exército ocupante. E obrigado por isso, ATES. Agora, vamos às atualizações da linha de frente. Nas últimas 24 horas, o Estado-Maior registrou 149 confrontos armados. O eixo mais ativo é Pokruz, onde as forças de ocupação atacaram as posições das forças de defesa da Ucrânia nada menos que 40 vezes. No setor de Limo, ocorreram 24 confrontos, com mais 20 em uma região vizinha ao sul. No setor de Novopavliva, foram observados 15 confrontos. Nos setores de North Slobozan e Kurs, 7. Em Kupiansk e Toretsk, 6 em cada um. Na direção de Sivers, 5. Na direção de Kramatorsk, o exército russo não realizou nenhuma ofensiva até o momento. Dando continuidade ao tema das perdas do exército russo na Ucrânia. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram 1.100 militares russos somente no último dia, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.
Além disso, as defesas ucranianas destruíram 3 tanques russos, 7 veículos blindados de combate, 2 sistemas de lançadores múltiplos de foguetes e 33 unidades de artilharia. Também foram eliminados com sucesso 233 drones táticos e mais de uma centena de unidades de equipamentos automotivos. Na direção de Toretsk, a frequência dos combates diminuiu porque os russos, obviamente, redirecionaram suas forças para Pokrovsk. Isso foi declarado pelo porta-voz do Grupo Operacional Estratégico de Tropas Kovtsia, Viktor Tregubov, durante o telejornal ucraniano. Segundo ele, os combates agora estão ocorrendo no Oblast de Donetsk, muito perto da cidade de Dnipro. O exército russo está pressionando em direção à fronteira oeste da cidade. As forças russas há muito tempo têm como objetivo alcançar Kostiantynivka. Eles tentaram alcançar isso pela direção de Kramatorsk, pela cidade de Chasiv Yar e assentamentos vizinhos ou por Toretsk. Em ambos os casos, as tropas russas ficaram empacadas. Eles não capturaram Toretsk e não conseguiram avançar por lá. Por isso, mudaram o foco do ataque e agora estão atacando pelo outro lado, pela rodovia Pokrovsk-Kostiantynivka, na frente de Pokrovsk. É por isso que o número de confrontos na frente próxima de Toretsk diminuiu. Viktor Tregubov, porta-voz do Grupo Operacional Estratégico das Tropas Kovtsia, ao vivo na Telemaratona Nacional Ucraniana. No próximo mês, é provável que os ocupantes russos tentem cercar a cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk. Isso foi relatado pelo Instituto para o Estudo da Guerra. O exército russo avançou recentemente ao nordeste de Pokrovsk e pode tentar avançar ainda mais em direção a Dobropilia. Analistas do Instituto observaram que, para uma nova ofensiva, as tropas russas teriam que atravessar o rio Kazian-Toretsk para avançar a oeste de Urazov. Isso será um obstáculo substancial e adicional, já que o avanço dependerá do nível da água no rio. Além disso, os analistas observam que o exército ocupante provavelmente atingiu um ponto crítico de exaustão após mais de um ano de ofensivas constantes. Uma pessoa morreu como resultado de um ataque russo em Odessa durante a noite. Um prédio administrativo e propriedades privadas foram danificados. Carros, caminhões e um ônibus foram destruídos. Incêndios começaram, mas depois foram apagados por bombeiros e socorristas. Kiev também foi atacada por drones nesta noite. A defesa aérea trabalhou intensamente. Todos nós ouvimos isso. Destroços em queda foram vistos em 2 distritos da cidade, disse o chefe da administração militar da cidade de Kiev, Timur Tkachenko. Até o momento, não houve incêndios ou vítimas. Segundo o presidente Zelensky, mais de 40% das armas usadas nas linhas de frente atualmente são produzidas internamente na Ucrânia. O país também está aumentando o volume de produção de sistemas de artilharia, veículos blindados, minas e munições. Como a Ucrânia continua desenvolvendo o complexo industrial militar, você confere em nosso relatório. Atrair investimentos para a indústria de defesa da Ucrânia é uma das principais prioridades do país em todas as negociações. Por isso, a Ucrânia não aceitará nenhuma restrição às suas capacidades de defesa, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Dolitky. Anteriormente, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou a intenção da Ucrânia de aumentar a produção conjunta de armamentos com parceiros estrangeiros. Esses esforços têm como objetivo fortalecer a capacidade de defesa da Ucrânia e reforçar sua posição no campo da segurança. Chegamos a um acordo com o lado americano para expandir significativamente os esforços conjuntos. Nesta semana, foi assinado um acordo entre o nosso Ministério da Defesa da Ucrânia e uma das principais empresas americanas. Esse acordo fornecerá à Ucrânia centenas de milhares de drones este ano em condições especiais e ainda mais no próximo ano, em especial drones interceptores. Isso é claramente a nossa prioridade. Segundo Volodymyr Zelensky, mais de 40% das armas utilizadas na linha de frente atualmente são produzidas na Ucrânia. O país também está aumentando os volumes de produção de sistemas de artilharia, veículos blindados, minas e munições. A Ucrânia está focada em 2 áreas-chave: expandir a produção de armas de longo alcance e fabricar drones interceptores. Segundo o presidente, incorporar tecnologias avançadas e a fabricação de armas ajudará a deter a agressão russa e a proteger de forma mais eficaz os civis contra ataques. Putin, por sua vez, busca impedir que a Ucrânia fortaleça suas defesas. É por isso que uma das condições do Kremlin durante as negociações de Istambul era uma redução significativa no número de tropas e armas da Ucrânia, uma proposta rejeitada tanto pela Ucrânia quanto por seus parceiros europeus.
Até o final do ano, forneceremos à Ucrânia 2 milhões de projéteis. Também investimos mais de 2 bilhões de euros no fortalecimento da defesa da Ucrânia neste momento, e a origem desse dinheiro é importante. Estamos fazendo isso usando os rendimentos de ativos russos congelados. Então, na prática, é a Rússia que está pagando pelas armas que a Ucrânia está usando. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, pediu um aumento nos investimentos no setor de defesa da Ucrânia em resposta ao mais recente ataque massivo de mísseis russos contra Kiev e outras cidades ucranianas. Vale ressaltar que, a partir de 1º de julho, a Dinamarca assumiu a presidência do Conselho da União Europeia pelos próximos 6 meses. O ponto de partida mais óbvio é investir mais na Ucrânia. Eles provavelmente poderiam dobrar sua produção de equipamentos militares se tivessem o financiamento. Esse dinheiro pode vir de fundos russos congelados, e é exatamente isso que a Dinamarca está explorando ativamente agora. Lars Løkke Rasmussen, ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, em comentários à Danmarks Radio. A indústria de defesa da Ucrânia tem capacidade para produzir até 10 milhões de drones por ano, disse o ministro da Defesa Rustem Umerov durante uma reunião com representantes da indústria de defesa alemã. Segundo ele, a escala da agressão russa continua a crescer. Por isso, a Ucrânia e seus aliados estão constantemente buscando novas e eficazes formas de fortalecer as capacidades de defesa. Com financiamento adequado, podemos produzir sistemas de ataque ainda mais avançados. Nosso objetivo é estabelecer uma cooperação eficaz. O Estado está pronto para ajudar as empresas a encontrar parceiros na Ucrânia e a participar diretamente de projetos conjuntos, especialmente por meio de co-investimento e da criação de joint ventures. Rustem Umerov, ministro da Defesa da Ucrânia via Telegram. A Ucrânia planeja desenvolver a produção conjunta de armamentos com a Alemanha com base em tecnologias de defesa nacionais. Essa parceria tem como objetivo fortalecer as capacidades de defesa de ambos os países. Ela envolve a fabricação na Ucrânia, assim como a produção conjunta na Alemanha. A Alemanha está pronta para fornecer financiamento, cofinanciar sistemas de fogo de longo alcance produzidos na Ucrânia, e o primeiro sistema deve estar disponível nos próximos meses. Além disso, vamos destinar recursos para que o governo ucraniano e as forças armadas possam adquirir equipamentos de fabricantes de defesa ucranianos. Desde o início da invasão em grande escala, a Ucrânia aumentou significativamente sua produção de armamentos. Hoje, o país possui mais armas de produção nacional do que nunca, segundo o Wall Street Journal. O desenvolvimento da indústria de defesa da Ucrânia está se tornando um fator decisivo na capacidade do país de rejeitar os termos russos. Relatado por Natalia Uzak, Volodymyr Steniro, UATV News. Bom, foi isso por hoje. Meu nome é Renin Diki e somos Neus Pousna. Isso mesmo, UATV English. Agradecemos muito seu tempo e atenção. Agradecemos muito, pois você nos ajuda a fazer com que a voz ucraniana seja ouvida no mundo todo. Por favor, junte-se à luta pela liberdade e soberania se inscrevendo no nosso canal. E esperamos ver você com a gente em breve. Fique ligado e até logo.